Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto pela TV Zoom. Programa como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também pela internet, nossa página tvzoom.com.br ou a qualquer hora, a qualquer lugar, através do aplicativo e também do YouTube. Hoje, para mim, um programa de uma satisfação muito grande, poder dividir com vocês de casa um tesouro que eu acumulei na minha vida, que é uma amizade de mais de 25 anos com um psicólogo, hoje psicólogo, quando conheci ainda não era graduado, mas já era um psicólogo de natureza, Marcelo Kondak, friburguense, um sujeito realmente sensacional que eu espero que ele aceite o meu convite para ser um habituê daqui do programa, uma pessoa que possa voltar outras vezes, porque é um manancial, uma pessoa de muita sabedoria, de muita maturidade, apesar de ser jovem, e que pode nos ajudar ao longo do ano que vem, que se anuncia um ano turbulento, em vários momentos, discutindo. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra para mim receber você aqui. E a gente nem tem tanta pauta definida hoje, porque, como eu disse para os amigos de casa, espero que você venha muitas vezes e que a gente possa beber desse teu manancial, dessa tua vocação, porque você é um vocacionado, você realmente assim, é um triunfo da psicologia, no meu entendimento. Não, obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado a você que está aí em casa, você que está aí nos assistindo agora, você que nos assistirá em algum momento. Assim. Bom, muito obrigado, Márcio. É, como sempre, muito gentil. Vamos falar, Marcelo, um pouquinho sobre... Enfim, eu quero te deixar solto, eu quero que você possa falar à vontade, dividir suas reflexões com o pessoal de casa, mas eu proponho inicialmente a gente falar um pouquinho sobre isso que a gente tem visto atualmente muito em redes sociais, a manifestação em rede social do que acontece fora dela também, a gente vinha discutindo aqui, né, do medo como política, essa polarização que a gente está vendo. Eu queria que você analisasse um pouco isso, Marcelo, que você desse a sua visão. Primeiro, acho que a gente pode não queimar a etapa. Se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho da tua carreira como psicólogo, para o pessoal que não te conhece, os trabalhos que você já fez e a gente emenda nisso. Tá bom. Bom, eu tenho um pouco mais de 20 anos como psicólogo, né? Isso marca a minha trajetória. Eu já mais da metade da minha vida eu sou psicólogo. Isso é bastante coisa para mim. Minha trajetória começa aqui em Friburgo. Eu tive o privilégio de ser da primeira turma de psicologia aqui das Taças. Isso foi uma marca importante para mim. Isso foi uma marca porque tudo estava em construção. E essa construção foi uma construção que passava por um desejo profundo dos meus primeiros professores da graduação de psicologia, né? Isso foi tão importante para mim que eu não concluí a graduação aqui em Friburgo. Eu passei a gostar tanto dessa profissão, que viria a ser a minha profissão, que eu me vi na obrigação de fazer o que a nossa geração, a tua e a minha geração, a nossa geração foi obrigada a fazer. Tive que descer, tive que ir para o Rio. Isso não foi fácil, isso não é uma escolha óbvia. Sair da vida que a gente tem aqui, que é uma vida próxima de uma espécie de príncipe do paraíso, que é mais ou menos assim que eu me senti aqui em Friburgo, para uma vida bastante diferente da que eu tinha no Rio. Não foi fácil, mas se tornou necessário porque eu percebi que tinha ali, naquele encontro, com aquela profissão, alguma coisa que era importante para além de mim. Eu também falava do meu desejo. Fui para o Rio e no Rio eu me encontrei com uma característica particular da psicologia, que é da psicologia institucional. Então, desde muito cedo, eu fui procurar o trabalho institucional. Encontrei na saúde mental, durante muito tempo, a possibilidade de dar vazão a esse meu desejo, a esse meu interesse. Então, fui para instituições de saúde mental e nelas trabalhei por bastante tempo. Fiz a minha residência, fiz o mestrado, estou buscando agora fazer o doutorado para continuar estudando, para continuar me desenvolvendo. Você chegou a ter contato com um dos irmãos necrófilos, não? Márcio, esse não foi um dos meus contatos diretos. Esse foi um dos casos que eu tive a possibilidade de estudar ainda na graduação. Trabalhou na mesma instituição, não foi em que ele estava? Ele já não estava mais lá. Não. Ele já não estava mais lá. Assim, foi um caso muito difícil que a cidade atravessou. Acho que para falar disso um pouco, que a gente quer falar, acho que ele traz uma marca importante, porque o caso dos irmãos necrófilos, ainda que eu não entre nas especificidades do caso, ele é um caso que marca alguma coisa que para nós, friburguenses, vai fazer muito sentido falar.
Foi uma das primeiras vezes na história recente da cidade, a gente teve esses episódios se repetindo depois, em que o medo apareceu como operador político. O que eu quero dizer com isso? Seguindo o gancho que você me propôs para a gente estar aqui agora, os irmãos necrófilos mudam a rotina da cidade a partir de um afeto. Para quem estiver em casa e não conhecer os detalhes do caso, eu vou apresentá-lo rapidamente. Me corrija se eu estiver errado, Márcio. Assim, a gente está falando da década de 90, onde a cidade é cometida com uma série de assassinatos de profunda barbaridade. Sim. Onde dois homens, irmãos, passam a matar e violar os corpos que haviam matado. Mulheres, na sua imensa maioria. A sucessão desses assassinatos e a demora da captura faz com que a notícia de que homens capazes desse tipo de crime, soltos pela cidade, mudem a rotina da cidade. A gente passa a viver com um medo que a gente desconhecia. E a pergunta que fica para nós é o que a gente faz com medo. Acho que essa é a pergunta que vai marcar um pouco esse encontro que a gente está tendo aqui agora. No caso, como a cidade respondeu se colocando numa espécie de vigília e quarentena. A gente passa, então, a não sair mais de casa, coisa que hoje parece óbvio para quem nos escuta, né? Não sair de casa de noite. A gente passa a não utilizar as vias vicinais da cidade, a gente se concentra nas regiões de mais visibilidade da cidade. E a gente passa a ter uma rotina em que, eu insisto, o medo faz parte do nosso cotidiano. Isso se estendeu até a captura. Da captura, a gente entendeu que esses homens tão cruéis tinham um transtorno psiquiátrico importante. Esse transtorno psiquiátrico é estudado, um deles, o outro faleceu, foi encarcerado, permanece dessa forma, sendo estudado pela psiquiatria, sendo tratado pela psiquiatria, um tipo particular de psiquiatria, que é o encontro da psiquiatria com o judiciário. Ele vai para o manicômio judiciário, onde permanecerá provavelmente até o final da sua vida. Eu ouvi falar que tem um projeto de um filme para falar sobre eles. Acho até que já foi feito com Bruno Galhaço. Com Bruno Galhaço. Você chegou a ver esse filme? Não. Eu não tenho informação, honestamente, se já foi concluído, se não foi, realmente não tenho essa informação, mas sei que havia um projeto, mas assim, é inspirado, não é exatamente a história, não. É uma inspiração, tem fatos, mas não é exatamente como aconteceu. É inspirado em fatos reais, né? Bom, mas aí esse caso traz uma coisa bacana para a gente poder conversar, que é isso que acho que a gente veio fazer hoje aqui nesse encontro, que é pensar sobre o medo. Você está me falando sobre uma reedição desse afeto por outros motivos. E eu te proponho que a gente pense sobre o medo no nosso momento atual, não só com medo com um objeto concreto, vilões, inimigos, criminosos, mas que a gente pense o medo como um projeto que organiza a forma como a gente vem conduzindo tanto a nossa vida pública quanto a nossa esfera política. Quero dizer o quê quando eu digo isso? Quero dizer para você de que, observando as entrevistas que você faz, isso fica bem evidente. Nós estamos em um momento em que me parece proposital e forçado, de caso pensado, de que a gente viva cotidianamente sentindo medo das coisas. Por quê? E o que a gente ganha, abro todas as aspas para falar ganha, com isso? Márcio, recupere você aí em casa, as suas experiências da sensação de medo. Quando a gente sente medo, a gente tem naturalmente duas respostas a dar. Uma é luta, a outra é fuga. Ou a gente enfrenta aquele objeto, ou a gente foge daquele objeto. Essa nossa resposta de luta ou fuga vai ser baseada em um julgamento que a gente faz rapidamente, de que o potencial de dano daquele objeto vai conduzir a nossa resposta, ou luta ou fuga. Se eu digo a você que a gente está oferecendo medo para a população, e um medo tão grande do qual não se possa se sentir capaz de lutar contra, a gente só vai ter uma resposta à fuga. A gente vai fugir desse grande objeto como foge de uma barata? Não. A gente vai se esconder, a gente vai se limitar. A gente vai se defender, a gente vai sobreviver. É isso, de alguma forma, que a gente está buscando fazer
Quando a gente vive observando, por exemplo, nos noticiários, de que as estruturas básicas da nossa sociedade, de alguma maneira, estão ruindo. A gente pode pensar imediatamente na segurança, para pensar que ela é o motor que faz com que a gente sinta que a nossa condição de vida na cidade está ameaçada, mas ela não se limita à segurança. A gente também tem medo do encontro, por exemplo, com os serviços de saúde públicos, na sua maioria das vezes. A gente também sente medo da fragilidade da nossa educação. A gente também sente medo de uma classe particular, que é uma classe de representantes que nós mesmos elegemos. Ok, a gente sente medo e a gente sente raiva. A gente sente uma coisa... São muito ligados uma coisa à outra, não? Muito. Quando você não é capaz de dar uma resposta tua sobre os teus próprios recursos pessoais, sim, você vai sentir raiva. Sim, você vai sentir raiva. Não é... Marcelo, eu não sou psicólogo, né? Eu sou totalmente leigo, mas sem querer te interromper, não esqueça, não perca o seu fio da meada. Sinto muitas vezes também um estado de negação, de certa forma, quando a gente toma uma postura motivada por medo, que não é exatamente a postura que a gente idealizava para a gente mesmo, não é o que a gente gostaria de estar fazendo, eu vejo nisso uma relação com esse discurso que eu chamo de reforço, que a gente começa a evitar vozes discordantes, aquilo começa a incomodar, quer dizer, você começa a querer só fechar numa bolha e dialogar com quem pensa igual, com quem está assumindo igual, e reforçar uma crença de que aquilo ali está correto e que aquilo ali mesmo, e realmente se torna agressivo com quem pensa diferente. Estou no caminho certo ou não estou? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Márcio. É mais ou menos por aí. Porque para que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo agora, eu preciso estar me sentindo seguro, Márcio. Para que eu possa dialogar com uma pessoa, eu preciso estar me sentindo seguro. Seguro de que aquilo que não é conforme o meu pensamento não é um ataque. Mas para isso eu preciso estar pronto para poder ter esse exercício de escutar. Escutar não é um exercício fácil. Entender que uma opinião contrária à minha não é um ataque a mim, precisa que eu esteja de alguma maneira muito seguro e muito confortável nas minhas opiniões. E disposto a mudar também. E disposto a ouvir, mas é esse exercício. A escuta não é um exercício fácil. No meu caso, existe todo um treinamento profissional para que a gente possa chegar a um ponto de escuta. Mas vamos pensar numa coisa que não seja categoria profissional, vamos pensar em nós dois aqui conversando. A gente pode chegar num ponto em que a gente perceba que diante de determinados assuntos a gente vai ser contra, mas eu não vou tomar isso como uma ofensa a mim. Eu não vou tomar isso como uma ameaça à minha pessoa. Isso não ameaça a minha existência. O fato de você pensar por algumas coisas de maneira contrária à minha não ameaça a minha vida. Mas isso é uma construção, isso não é um dado. Isso não está na natureza. Isso não é um objeto que a gente encontra por aí. Por isso que eu tenho insistido. Se a gente está com muito medo, a gente está se sentindo muito ameaçado. Isso é o correlato. E se a gente se sente ameaçado, é difícil dialogar com contrários. Observa o que acontece. Vamos pensar com facilidade sobre isso. Observa o que acontece com um homem de classe média que vê o seu cotidiano sendo seu dia a dia sendo agredido. Seu cotidiano, a sacralidade da sua organização financeira, da sua organização familiar sendo violada cotidianamente. Acho que todo mundo se identifica com isso, né? Todo mundo se identifica com isso. Todo mundo se identifica com isso. O exemplo que você está dando é um exemplo geral. É um exemplo geral. É um exemplo para quem está em casa, um exemplo para nós, um exemplo para mim, um exemplo para você. A gente se sente assim, a gente pega aquilo que a gente acredita como sendo uma construção de uma sociedade na qual a gente queira existir e pensa, poxa, isso não está correto. A gente vê o nosso... Vamos pensar para aquilo que nos identifica na contemporaneidade, nosso padrão de consumo reduz, a gente tem dificuldade de pagar nossas contas. A gente vê que os nossos esforços não são suficientes para aquilo, por tudo aquilo que a gente faz não dá conta. A gente usa esse cenário como um cenário básico de quem está em casa. Esse cenário, a gente não pode esquecer de que isso que a gente está identificando como esse medo, com essa raiva, vai gerar uma zona de desconforto, onde se você não se sente capaz de responder a isso, e você não se sente capaz de responder a isso, não é apenas uma questão de trabalharei mais, farei melhor. Não é uma questão disso. É descrença mesmo. É descrença. É descrença. E essa descrença não vai permitir que você escute opiniões contrárias. Você vai criar, e você necessariamente criará em você, certezas subjetivas sobre como as coisas deveriam ser conduzidas. Você vai projetar sobre essas certezas que você está construindo como tuas, a ideia de que aquilo ali vai te proteger, vai te salvaguardar. Eu vou ter que te interromper um instantinho. Não perde o fio da meada. E você de casa, não nos abandone. É bem rapidinho. A gente já continua o nosso papo com o Marcelo Kondak, nosso amigo e psicólogo,
que gentilmente aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. A gente já está voltando, até já. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos de casa. Voltamos para o nosso segundo e último bloco com o psicólogo Marcelo Kondak. Repara, minha voz está falhando um pouquinho. Marcelo, eu te interrompi quando você estava falando um pouquinho sobre buscar segurança. Por favor, segue de onde você parou. Então vamos lá. A gente estava num momento em que eu estava convidando você de casa a fazer uma própria reflexão sobre o seu dia a dia e a gente fazendo um exercício de entender melhor por que muitas vezes a gente entende um comentário contrário ao nosso como alguma coisa que ameaça a nossa existência. Então, estava nesse ponto, vamos seguir daí então. Eu estava dizendo que a gente se sente ameaçado nisso quando um comentário contrário vem de uma posição contrária. Uma das coisas que me ajuda a entender por que a gente tem respondido da forma que a gente tem respondido, que é de uma forma muito agressiva, Sim. Porque a gente está se sentindo ameaçado. Ameaçado porque a gente vê o nosso dia a dia se desfazendo, pega esse medo, projeta, ou seja, ele traz um conjunto de crenças em que a gente diz assim as coisas estariam melhores, gostaria de sobreviver desta forma. E aquelas opiniões que são contrárias às nossas, a gente entende então como ameaça e isso dificulta a nossa vida. É aí que a gente está. E nesse ponto, quer dizer, a polarização acaba sendo uma concordância involuntária. Você vê essa reação agressiva, e não, às vezes não só agressiva, mas às vezes você simplesmente deixa de seguir um amigo, vai calando as vozes que são discordantes. Tem a ajuda também de algoritmos nesse sentido, né, que vão vendo a partir do teu comportamento na internet, vão te blindando, de certa forma, opiniões divergentes. E a gente, quando não é agressivo, simplesmente começa a matar digitalmente, vamos dizer assim. Eliminar a diferença. Eliminar, né? E começa a viver num ambiente no qual só existe concordância. E é engraçado, eu vejo uma contradição muito grande nisso, que eu vejo pessoas que militam com muita paixão por certas causas, fazendo um desserviço enorme a essas causas, porque elas são tão agressivas e tão desrespeitosas com quem pensa diferente, que reforçam naquela pessoa que pensa diferente toda a rejeição que nutre a esse grupo. Então você não, na verdade você sente que estou fazendo a minha parte, estou manifestando minha opinião, estou ajudando esse grupo, mas você impede que esse grupo cresça, ou que dialogue, que troque, cresça não só em tamanho, em número de pessoas, mas cresça em conteúdo, porque você blinda a ida e vinda de opiniões, porque isso eu vejo dos dois lados. Você vê como é que a última eleição de nível nacional, como é que polarizou os extremos, e pessoas realmente assim, abismadas que o outro lado estava tendo tanta votação, mas não percebem que os eleitores de A estão, na verdade, conseguindo votos para o B e vice-versa, porque você assume um discurso tão radical e tão preconceituoso com quem pensa diferente que você dá ao outro a certeza de que realmente ele está no grupo certo, porque ele não concorda com nada daquilo que está sendo dito. Não existe, enfim, uma luta pela causa. Existe uma luta, parece que assim, um alívio pessoal de falar, eu não estou me omitindo, não estou falando o que eu penso, e não é um compromisso com a causa, de fato. É um compromisso, não é nem um compromisso, é uma sensação de estou fazendo a minha parte, estou falando, não estou sendo medroso, mais ou menos isso. Enfim, é uma impressão minha. Isso. Não, claro, Márcio. Acho que tem uma expressão que o saudoso Bezerra da Silva usava com frequência, onde ele dizia, se a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. A gente vê isso acontecendo, e a gente acaba traduzindo essa lógica da farinha, da pouca farinha, como uma lógica que perpassa toda a nossa vida, toda a nossa existência. A gente vê, atualmente, nosso momento político reforça essa opinião.
onde existe essa salvaguarda, essa sobrevivência a partir da captura do máximo possível para si, né? E isso tira a potência do coletivo. Isso sim desfaz esse encontro da sociedade. Isso faz com que a possibilidade do diálogo ou do encontro com a diferença seja cada vez mais raro e cada vez mais difícil. Para que isso se torne mais fácil entre nós, a gente precisaria estar no momento em que a gente se desse conta de que o que a gente está é com medo, de que a nossa sobrevivência esteja tão ameaçada. Marcelo, em Nova Friburgo, desculpa de novo pela voz, em Nova Friburgo a gente teve um episódio recente ainda, em 2011, que ilustra, acho que Friburgo nesse caso é exemplo nacional, porque não é uma coisa só friburguense, mas aconteceu aqui, que foi o episódio da represa, na esteira da tragédia de janeiro de 2011. Eu, enfim, nasci aqui, só morei fora na época de faculdade como você, então tenho conhecimento da geografia da cidade, e quando tocou o telefone e o interfone ao mesmo tempo, e as pessoas, vai chegar água ao segundo andar, chorando, desesperadas, eu estava com um amigo em casa e a gente parou para pensar, de qual represa estão falando? Aí comecei a montar a situação e racionalmente eu vi que aquilo era impossível, porque a quantidade de chuva que tinha caído 3 dias antes era muito maior do que havia em represa, e a água não chegaria a esse ponto nunca. Mas no que eu desci para a rua, eu vi o caos. Então, assim, bloqueia o raciocínio, o medo realmente bloqueia o raciocínio. O que eu acho que nos interessa muito aqui, Marcelo, porque até então o que você está descrevendo poderia ser um fenômeno natural, poderia ser um momento de baixo na sociedade. O que me preocupa, de certa forma, é que a gente está diante de um ano que vai ser decisivo para a nossa história ao longo dos próximos 4 anos, ou até mais no lugar do senador, e eu tenho a nítida impressão de que a eleição 2018, nas esferas que a gente vai ter que eleger, vão ser decididas pelo medo, por campanhas difamatórias. Eu já lido em Friburgo, no meu dia a dia, com difamadores profissionais, com pessoas que levam dinheiro para inventar ao vento mentiras sobre inimigos políticos de quem os financia. Isso existe em Nova Friburgo. Os grupos de WhatsApp estão repletos de perfis fakes. Tem pessoas que frequentam a Câmara Municipal que estão ali só para difamar, que são financiados e difamam qualquer pessoa que seja inimigo político, de certa forma, inventando mentira, como já inventaram a meu respeito. Sabe, inventando de forma totalmente leviana. E as pessoas compartilham, têm o hábito de compartilhar sem apurar. Então você acaba gerando uma difamação que tem frutos, tem rendimentos, porque a gente age muito pela emoção. Isso aqui não importa se é verdade, eu gostaria que fosse. Então eu vou compartilhar. Olha só, essa pessoa nunca me enganou. E aquilo ali é mentira. A gente lida com isso em Friburgo e eu tenho a nítida impressão de que, eu tenho certeza de que ganha-se muito mais para você mentir do que para você falar a verdade, na minha profissão, na comunicação social. E eu temo que a gente tenha um ano realmente definido pelo medo, e esse medo não é o medo natural que eu estava falando, é o medo provocado, o medo que atende a interesses. Eu gostaria que você falasse sobre isso, para a gente alertar as pessoas, que isso já acontece em Nova Friburgo, acontece no dia a dia, e as pessoas têm sido parte dessa corrente de difamação porque não apuram antes de sair repercutindo as coisas. Então vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente estava... Desculpa. Vamos pegar isso que você está trazendo e vamos pegar em que momento o medo pode se transformar então num projeto político. Vamos voltar a esse homem. Vamos voltar a esse homem que está em casa e que reconhece nisso que a gente está dizendo alguma coisa da sua própria vida. Márcio, o exemplo que você traz da tragédia, o exemplo que você, o momento em que você consegue fazer um filtro, em que você diz, caramba, peraí, não é possível que essa represa exista e que ela siga contra a gravidade de alguma forma. Não é razoável pensar que uma água de uma represa que não existe possa atingir o segundo andar dos prédios do centro. Esse momento é o momento em que a maioria de nós se vê impossibilitado de fazer, porque esse momento dessa lucidez é o momento em que, com mais medo, você é incapaz de fazer. E é nessa impossibilidade de você fazer esse exercício reflexivo que você fez, é que a coisa se dá. Vamos pensar, se a gente está falando especificamente do cenário eleitoral, vamos só alertar sobre aquilo que a gente já fez. Vamos pensar, por exemplo, uma eleição relativamente distante, a eleição de governador, o segundo mandato do Sérgio Cabral, por exemplo, no qual ele se elege sob a plataforma da segurança pública, vendendo as UPPs como sendo alternativa para a solução do problema de insegurança do Rio de Janeiro. A gente já pega essa fragilidade sobre esse cotidiano tão ameaçado, em particular na região metropolitana do Rio,
A gente pega esse cotidiano ameaçado e a gente faz uma plataforma sobre isso. Então, se serve como um convite para você aí de casa, para você das múltiplas plataformas que a gente tem, pensar num antídoto para esse medo, está aí no próprio exemplo que o Márcio trouxe, que é um exemplo de uma reflexão, é um exemplo de você parar e pensar, caramba, é verdade, eu estou com medo. É verdade, eu tenho medo de que o meu estilo de vida seja desfeito. Agora, peraí, se eu estou com medo de que o meu estilo de vida seja refeito, eu preciso pensar sobre o que efetivamente eu quero. O que eu vou querer? Dar vazão a esse contínuo de dados que nos apresentam ainda mais insegurança, ou eu vou mergulhar numa reflexão sobre aquilo que é possível fazer? Uma das suas convidadas recentes, ela faz esse exercício no universo das drogas legais e ilegais, foi a Ilona. Assim, outros convidados seus para esse mesmo programa trouxeram isso como suas experiências pessoais, a possibilidade de, nos seus momentos, pararem um pouco para pensar, pararem um pouco para fazer um exercício reflexivo. Quando você simplesmente, o termo que se usa para as mídias sociais é esse, de você fazer uma espécie de corrente na qual você vai divulgando de forma imediata e irreflexiva o conteúdo que te foi trazido de algum modo, assim. Esse é o ponto desse automatismo mental. Esse é o ponto no qual você abre mão da sua capacidade de deliberar e pensar o que você quer, onde você retransmite um projeto, onde você retransmite. Não é levianamente que a gente faz isso. Por que não? Porque o medo nos segrega, Márcio. A gente estava comentando no bloco anterior. O medo faz com que a gente não entre em pautas nacionais. O medo faz com que a gente não se coletivize. O medo faz com que a gente continue pensando de que se o meu estilo de vida está ameaçado, eu preciso salvaguardá-lo. Preciso fazer, então, com que o pirão seja feito para mim, com essa pouca farinha que há. E aí, Márcio, como sociedade, a gente enfraquece demais. Aí a gente enfraquece demais. É esse momento que o medo traz de automatismo, de respostas, como uma resposta patelar, como se eu batesse no seu joelho e você automaticamente chutasse alguma coisa. Isso é interessante para um certo projeto político no qual a gente é excluído. E aí não é mais uma questão de você votar no candidato A ou B, você já está excluído de um processo democrático. Sim. Quando você abre mão de pensar. E é muito reconfortante você, ser apontado com um cenário no qual a culpa é toda do outro. Mas é isso, o medo nos infantiliza. Porque o medo faz com que a gente necessariamente solicite ajuda de alguém maior e mais potente do que nós. O medo delega essa potência que a reflexão faz para uma outra instância. Se a gente está com tanto medo, a gente vai pedir, voltemos à nossa infância. A gente vai entregar nossa liberdade. A gente entrega. Voltemos à nossa infância, nos recordemos do que o medo faz conosco. Se eu estou dizendo que ele segrega, eu também estou dizendo que ele infantiliza, ele pede por um pai, ele pede por um poder maior que o nosso, para que o problema seja resolvido. Voltemos ao medo do escuro nos nossos quartos, onde a luz apaga e os monstros saem do armário. A gente imediatamente corre para o quarto dos nossos pais. A gente naturalmente pede a proteção de algum adulto. Esse adulto pode ser tantos adultos podem existir nessa figura do adulto que nos proteja. Mas sabe... Conclua então, porque a gente já está na hora? Já é para concluir? Já? Bom, então... Mas não se preocupe, porque você vai voltar. Mas então, Márcio, o que a gente pode dizer é que a gente não precisa fazer uma coisa só com o medo. Existem formas diferentes de lidar com ele. E aí eu convido, então, já que você está me permitindo ter aí a oportunidade de em algum momento voltar, pensar numa espécie de trilogia da insegurança, em que a gente olhe para as outras instâncias sociais nas quais a gente também teme e veja que resposta essas outras instâncias ofereceram. Eu estou convidando a gente a pensar numa trilogia, porque eu estou elegendo 3 para a gente poder sentar e conversar a respeito. A gente pode pensar no medo que a gente sente da loucura e observar o que a gente fez com ela, com a reforma psiquiátrica, e ver que a gente teve uma resposta social diferente do que a reprodução automática. A gente pode pensar no medo que a gente tem do crime, a gente pode pensar no medo que a gente tem da morte. Se para a morte a gente tem, por exemplo, as práticas religiosas, se para a morte a gente tem milhões investidos para que a gente não morra mais de velhice, a gente pode dar uma outra resposta que não seja, insisto, a reprodução automática. A gente pode fazer outras escolhas. A gente pode transformar o medo num aliado nosso. Mas eu estou vendo aí que a hora já está passando, eu vou deixar isso para... Sim, Marcelo, mas eu te agradeço por dar essa palhinha do que pode vir por aí, e você já está convidado a continuar essa conversa com a gente, poder aprofundar esse assunto, porque realmente
a gente tem que reagir a essa campanha de domínio pelo medo, que está em ação. E podemos. O espaço aqui está aberto para você. Podemos. O medo não precisa ser o afeto condutor da nossa vida, da nossa passagem pela Terra. A gente não precisa ser conduzido pelo medo. Existem tantos afetos, Márcio. Existem tantas possibilidades. O espaço está aberto, meu amigo, para você e fico feliz que você já tenha aceitado. Ao amigo de casa, espero que tenha gostado tanto quanto nós gostamos aqui. Uma pena que passe tão rápido. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto e já prometo a vocês que vamos trazer de novo o psicólogo Marcelo Kondak aqui outras vezes ao longo dos próximos meses aí. Até lá. Obrigado a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.